por gentileza, abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8, e nós vamos ler o verso 22. Ele vai ser o nosso ponto de partida e o trilho também da nossa ministração. Gênesis capítulo 8, verso 22. Estamos numa série de mensagens enfatizando vida abundante, e eu quero falar hoje sobre a lei da semeadura e colheita. O texto sagrado diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma declaração que o próprio Deus faz depois do dilúvio, e eu gostaria que você, por gentileza, pudesse repetir comigo. Como eu tenho dito, além do poder de declarar a palavra, isso também nos ajuda a memorizar as Escrituras. Então, se você puder, depois de mim, repita com ânimo. Diga comigo: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto, clamamos mais uma vez a liderança do Teu Espírito Santo, não apenas na compreensão da palavra, e clamamos por entendimento espiritual, mas oramos também, ó Deus, por aquela aplicação personalizada, única, que só o Senhor tem o poder de produzir em cada um de nós. Nós oramos que, além da instrução, aquela faísca de ignição, aquela centelha de fé que só a Tua palavra pode gerar dentro de cada um de nós, que isso também aconteça e que, enfim, a Tua palavra cumpra todo o seu propósito para a honra e glória do nome do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma declaração, como diz, feita pelo próprio Deus. E a terra tinha passado pelo que a gente pode chamar aí de um reset, a um recomeço. Deus afirma no verso anterior, o verso 21 de Gênesis 8, que Ele não mais destruiria a terra da forma como Ele tinha aplicado aquele juízo. E Deus não apenas fala que isso não se repetiria, mas Ele diz: enquanto durar a terra, então está valendo até hoje. Ele diz: não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é a razão pela qual a gente continua tendo essa diversidade. É só olhar para o domingo passado, calor, para esse frio, verão e inverno. Aqui a gente pode ter todas as estações no mesmo dia, mas a Bíblia fala desse ciclo normal da terra, dia e noite. E assim como essas coisas duram até hoje, Deus diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita. Evidentemente, você, ao perceber o que os versos seguintes, do início do capítulo 9 apontam, nós reconhecemos que há uma declaração de Deus sobre semeadura e colheita que diz respeito àquilo que nós podemos chamar do plantio literal. Por exemplo, no capítulo 9, no verso 20, a Bíblia diz: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Mas, quando Deus está falando de semeadura e colheita, Ele está falando só do plantio natural, literal? Evidente que não. Quando você olha toda a Escritura, você percebe que essa lei, ela não funciona apenas no plano natural, Aliás, há muitos paralelos entre aquilo que Deus estabeleceu no mundo natural e no mundo espiritual. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você pode repetir isso comigo? Diga: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então Paulo continua e diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então é evidente que essa lei de semeadura e ceifa, ela não se aplica apenas a uma semente literal como a do trigo, do milho, e ela se estende ao plano espiritual. Eu pude entender desde bem cedo, desde a minha adolescência, que essa lei, ela vai reger as nossas vidas. Quer você tenha conhecimento, quer não, é um princípio espiritual. Quer você decida fazer bom uso dele ou não, é uma lei espiritual. E ela não se limita
a questões financeiras. Então já faz vários domingos que a gente transita, passa pelo terreno daquilo que é material e financeiro, mas sempre apresentando o entendimento de que essas leis, de que esses princípios são maiores. Não excluem o aspecto financeiro, mas não se limitam a isso. Eu, por exemplo, aprendi desde a minha adolescência que palavras são sementes. E eu sempre digo às pessoas, não fale aquilo que você não gostaria, né, de ver materializado. Esse é assunto para um ensino em outra ocasião, mas a Bíblia também mostra que nossas atitudes também, como veremos ao longo da ministração, funcionam dentro da lei da semeadura e colheita. Então a forma como você trata outros determina a maneira como você será tratado. Então eu quero que você possa ter o olhar abrangente, mas não queremos excluir, né, a intencionalidade de aplicação também no terreno material e financeiro. A forma como a gente teve dentro de casa a oportunidade de ver nossos filhos tem uma lição muito clara do que é semeadura e colheita, né, dos princípios que nós vamos abordar. Hoje é algo que a gente olha para trás e a gente é muito grato a Deus pelo impacto que isso teve. Quando meus filhos eram ainda bem pequenos, nós vivemos uma fase de desafio. Quando fomos plantar Alcance Irati, há mais de 20 anos atrás, né, eu tive uma direção de Deus, não acredito que isso é um modelo a ser reproduzido, nem por qualquer pessoa, nem em qualquer lugar. Mas na época o Senhor falou comigo, eu quero lhe ensinar a respeito de fé. Eu tinha vivido dessa forma lá atrás, no início do ministério, quando eu era solteiro, mas o Senhor falou, eu quero que você dependa de mim e de mais ninguém. Então quando fomos plantar a primeira das Alcances, eu simplesmente abracei aquele desafio e não tinha nenhum tipo de sustento. Mas não bastasse isso, levei comigo outras 6 famílias, né, que de alguma forma estávamos todos juntos no projeto e a gente decidiu ter um estilo de vida onde, né, muito parecido com aquilo que você lê no livro de Atos, a gente vivia em comunidade, repartia o que tinha no início. Kelly e eu conseguimos dar uma boa alavancada, porque a gente desfez de tudo que tinha, casa, carro, para investir no projeto, no estabelecimento da igreja. Só que o que a gente tinha não durou muito, né, para aquelas famílias todas. Então todo mundo foi baixando o padrão de vida, se adequando à nova realidade. E eu lembro que meus filhos viveram assim, no modelo que comprar brinquedo em loja de R$1,99, quantos lembram do R$1,99? Isso era artigo de luxo já, né, porque o padrão realmente estava, né, lá embaixo. E eu comecei a ensiná-los, eram pequenos, eu queria que eles entendessem sobre dinheiro. Desde fidelidade a Deus, com boa administração. Então mesmo não tendo muito recurso, a gente pensou, eles têm que aprender. E nós decidimos que ia guardar todas as moedas que a gente pegasse de troco. Então desde pedágio na época, não tinha cobrança automática, eletrônica, a gente acabava, né, que movimentava muito mais dinheiro do que fazemos hoje com os pagamentos eletrônicos. Então eu lembro que eu abri uma lata, fiz um corte, improvisamos um cofre que eu achei que seria maior do que os cofrinhos que vendiam, né, prontos, que eram pequenos, e falei, olha, nós vamos juntar dinheiro. Só que ninguém abre essa lata até o dia que ela estiver cheia. Me deixe destacar princípios. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte, nós colhemos aquilo que semeamos. Você pode repetir isso comigo? Diga, colhemos aquilo que semeamos. Então você planta milho, vai colher milho, planta trigo, vai colher trigo. Eu gosto de chamar isso de o efeito bumerangue, né? Tudo que vai, volta. Então você tem leis espirituais, são claras a respeito disso. E é impressionante que tem coisas que elas acontecem para qualquer pessoa, não depende de ser crente ou não. Jesus disse, por exemplo, qualquer que disser no seu coração, e não, qualquer que declarar com a sua boca e não duvidar com o seu coração, né? Ele fala até mesmo de dizer ao monte, levanta-te e planta-te no mar. Ele diz, se falar crendo, vai acontecer com ele. Então assim, de novo vou dizer, sobre a questão das palavras, esse assunto para o ensino de outro dia, mas Jesus diz, falou crendo, vai ter resultado, e ele diz qualquer. Ele não falou, olha, tem que ser um cristão nascido de novo, tem que ser um crente exemplar, né, cheio de maturidade. Ele diz, é com qualquer pessoa. Então essas leis vão funcionar para quem as conhece e para quem não. Sobre o efeito bumerangue. Em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos.
Mateus 7, 1 e 2. Então Jesus está dizendo, se você não julga, você não é julgado. Mas se você julga, você vai ser julgado com a medida com que você foi. Plantou julgamento, colhe julgamento. Então, nós percebemos que a lei de semeadura e ceifa, como eu falei, não se limita a questões materiais. Embora também não as exclua. Na narrativa de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 37 e 38, nós temos alguns detalhes a mais do que aqui em Mateus. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Mas ele segue e diz, perdoem e serão perdoados. Deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, o dai e dar-se-vos-á, né? Ou como diz essa versão que estou lendo, deem e lhe será dado, ele é parte dessa lei de semeadura e ceifa. Se eu julgo, eu sou julgado. Se eu não julgo, eu não sou julgado. Com a medida que eu meço, eu sou medido. Se eu dou, eu também recebo, né? Eu chamo isso do efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. Mas a verdade é que cada um colhe aquilo que planta. Me permita ler alguns textos bíblicos. Salmo 7, 15 e 16 diz, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as leis espirituais, mas que observam e fazem constatações, tentam chamar isso por outros nomes. Talvez você já viu gente que não teme a Deus chamando isso de karma. Mas a verdade é que existe uma constatação. Tudo que vai, volta. Provérbios capítulo 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, porque quem planta colhe. Só que a Bíblia diz o seguinte, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza, porque não multiplicam o que tem. Verso 25, a pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. As traduções mais antigas diz, quem descedentar será descedentado. Tudo aquilo que você faz pelos outros farão por você. O que você não faz, provavelmente também não farão por você. E o que você faz de ruim, voltará para você. Então, eu tenho percebido que ao longo de uma vida inteira, esse princípio sempre está lá. No início do Alcance, aqui em Curitiba, eu tinha pregado e ensinado um domingo, e eu falei, gente, eu nunca fico na estrada sem ser ajudado por ninguém. Pensa num cara que já ficou na estrada. Primeiro porque no início o ministério viajava muito de carro. Eu parei de contar a quilometragem dos carros quando bateu em 1 milhão. Depois eu falei, não vou passar a vida contando isso. Só que na época, além de viajar muito, a gente não tinha condições de carro bom. Ou seja, pelas leis da probabilidade, ficava muito na estrada, né? Era um problema, era outro. E antigamente a gente ainda tinha uma frase que só os mais velhos entenderão. A gente dizia, pois é. Aliás, virava até o apelido do carro velho, meu pois é, né? E em todas essas circunstâncias, eu sempre fui ajudado. E eu comecei a perceber que eu não precisava pedir ajuda. A ajuda chegava, a ajuda se jogava no colo. Por quê? A vida inteira, por estar muito na estrada, toda vez que eu via alguém com problema, eu parava para ajudar. Eu já tive situações de estar à noite com a família, ver um carro encostado, né? Dizer para Kelly, vou para ajudar. Ela diz, olha, o cenário aqui não está dos melhores, dos favoráveis. Pode ser perigoso, eu digo que você tem razão, mas isso não significa que a gente não vai ajudar. Ia para um próximo posto, deixava eles na conveniência e segurança, voltava sozinho e oferecia ajuda. A vida inteira eu plantei ajuda, a vida inteira eu colhi ajuda. E eu tinha comentado isso num culto, e na semana fui fazer uma viagem, um jovem da igreja me acompanhou. No meio do caminho, estava indo para o Mato Grosso do Sul, uma pane elétrica no norte do Paraná, o carro parou. Ele olhou para mim e falou, agora eu quero ver. Falei, vê o que? Ele falou, a ajuda chegar sem a gente pedir. Eu falei, você vai ver, seu Tomé, né? E a primeira preocupação dele, não tem sinal de celular. Hoje é difícil ter esse sinal na estrada toda, você imagina há 18 anos atrás. E eu falei, não se preocupa com isso não, porque nós não vamos pedir ajuda, a ajuda vai chegar. Eu falei, não, pastor, o senhor não precisa ficar na obrigação de provar nada. Eu falei, não vou te provar nada, você só vai assistir. Ele falou, mas uma vez ou outra, às vezes a gente pode fazer nossa parte. Falei, hoje não. Mas ele estava preocupado com aquilo. E ele falou, olha, tem uma caminhonete parou lá embaixo, né? Tinha uma baixada na estrada, a gente já pegou a subida. Ele falou, tem uma que encostou lá. O cara não desceu, não está fazendo nada, tem lugar nenhum para ir. Ele falou, estou com uma suspeita. Eu falei, qual?
Ele falou, ele deve ser da região e sabe que aqui não dá área de celular. Ele parou ali embaixo para resolver alguma coisa. Então se a gente for lá, provavelmente vai dar área. Eu falei, nós não vamos a lugar nenhum. A ajuda vem atrás. Ele falou, pastor, não precisa ser rígido, teimoso com isso. Eu falei, não, eu quero agora que você veja porque funciona. Enquanto a gente está falando sobre isso, o próprio cara da caminhonete, né, ele vem na nossa direção e para atrás da gente. Quando eu vi que ele parou o carro e desceu, eu também desci, e ele falou assim, algum problema elétrico? Eu falei, sim. Ele falou, eu posso te ajudar. Eu falei, se você me deixar na próxima cidade conseguir socorro, já está ótimo. Ele falou, eu posso fazer mais do que isso, eu tenho tudo que você precisa na minha caminhonete, né, para a gente rebocar o carro, e vou fazer isso. E ele falou para mim, quando entrar na próxima cidade, eu vou passar na frente da concessionária da marca do seu carro, não vou parar. Né? Ele falou, vou passar na frente de uma grande autoelétrica, não vou parar. Eu vou te levar numa outra autoelétrica mais para dentro da cidade, menorzinha, né? Ele falou, o camarada tem um preço justo, é bem mais honesto, eu não vai ter um prejuízo tão grande como se a gente parasse nas primeiras. Ele falou, e o cara é muito bom, e além disso, muito honesto. É um crente desses de verdade. Quando um não crente chama o crente de verdade, é uma coisa linda. Porque tem muito fake crente, né? Por aí. E aí, esse rapaz ficava olhando para mim e eu falei para ele, eu te disse. Ele falou, é sempre assim? Eu falei, sempre assim. Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Quem dá de beber, quem mata a sede, terá sua sede saciada. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 22, 8 e 9. O que semeia injustiça, colhe a desgraça. E a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Você pode repetir isso comigo? Diga, o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Gente, aqui nós temos lei de causa e consequência. O generoso será abençoado. Por quê? Porque reparte o pão com o pobre. Porque é uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo construído, a explicação que vem depois. Ou, como Fábio, diácono da igreja, professor de português, me deu uma aula, é uma conjunção explicativa. E agora eu falo isso em todo lugar para parecer que eu estudei. Eu fico gastando até onde não preciso. Conjunção explicativa. E eu não sei onde eu estava no dia da aula que explicaram isso, que eu nunca soube o que era. Mas será abençoado. Por quê? Porque faz algo que provoca bênção. Eu sei que há uma doutrina bíblica inquestionável, que aquilo que nós recebemos de Deus é uma expressão da sua graça, e que a graça se acessa pela fé. Mas muitas vezes isso leva os cristãos ao extremo de que eu não faço nada. Tudo o que acontece não tem a ver com merecimento. E eles confundem isso com responsabilidade. Como se a gente não fizesse absolutamente nada. Bom, se para acessar a graça que eu não mereço, eu preciso crer, é lógico que tem um efeito de causa e consequência. Eu tenho que me posicionar em fé. A obediência é apresentada na Bíblia como uma expressão de fé. Então quando eu decido andar na palavra, escolho, me responsabilizo por isso, eu também estou expressando fé. E a Bíblia está dizendo que o que reparte o pão com o pobre, né, ele será abençoado. E será abençoado por causa do que fez. Porque quem planta tem o direito de colher. Não apenas o direito, tem a inevitável consequência. E não importa o que plantou. Se o plantio é bom, a colheita será boa. Se a semeadura é ruim, né, de uma semente ruim, a colheita será ruim. Oséias capítulo 8, verso 7 diz que alguns semeiam ventos e colherão tempestades. Colossenses capítulo 3, verso 25 diz, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. Outra tradução diz, nisso não há acepção de pessoas. Então não importa se estamos falando do crente, do não crente, da pessoa boa, da pessoa ruim. Semeou injustiça, vai colher injustiça. Por outro lado, em contrapartida, se semeou justiça, vai colher o quê? A justiça. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Segundo tópico, colhemos na proporção do que semeamos. Então, não apenas o seu plantio, sua semeadura determina qual será a colheita, o tipo de semente determina o que você colhe. Mas a proporção da semeadura também determina a proporção, né, da sua colheita. E aí nós precisamos considerar a declaração de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura.
Então, o tamanho, a dimensão, a proporção da colheita está relacionado à proporção da semeadura. Nós precisamos entender que quando falamos a respeito disso, não apenas o que semeamos determina o que colhemos, mas essa questão do volume também precisa ser colocado nessa equação, também precisa ser entendido. E há dois aspectos que se enquadram dentro desse outro princípio que nós estamos abordando. Não apenas o quanto plantamos, no sentido de quantidade final, mas a recorrência, né? Porque muitas vezes você pode imaginar, semeei muito, mas fiz isso uma vez só. Isso significa que eu teria uma colheita só. Mas semeio sempre com frequência. Terei sempre colheitas frequentes. Então, esse entendimento bíblico deve gerar em mim e você algumas percepções, né? Acredito que Deus não nos informaria de tudo isso, a não ser com uma finalidade. Que a gente não só entendesse que nossas ações terão resultados, mas que a gente pudesse escolher bem as nossas ações, para através delas, intencionalmente determinar os nossos resultados. Essa é a lógica ao longo da Bíblia. Em Deuteronômio 30, 15, depois no verso 19, Deus vai dizer a mesma coisa. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz, escolhe vida. E diz, se vocês me obedecerem, vida e maldição. Vida e bênção. Se vocês me desobedecerem, morte e maldição. E diz, suas ações terão consequências. Ciente disso, você planeja melhor como vai agir, sabendo o que serão os frutos das suas ações. Quando falamos da lei de semeadura e ceifa, não é diferente. Esse volume de informações não explica todos os mecanismos de como tudo funciona, mas nos dá um mínimo para que a gente possa, e daqui a pouco vou abordar alguns desses princípios, para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Dito isso, eu quero passar para o terceiro e último tópico. São alguns princípios da semeadura e ceifa, além do que já abordamos, que colhemos aquilo que semeamos e colhemos a proporção do que semeamos. Algumas questões que eu e você precisamos considerar. A primeira delas, dentro desses elementos agora já mais genéricos que eu quero destacar, é que há um tempo até a colheita. E a gente precisa entender isso. Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Se você vai lá, falar na semeadura e colheita literal, planta um grão hoje, né, do que quer que seja. Amanhã você está colhendo isso? Não. Existe um tempo para a colheita. E a Bíblia está dizendo que mesmo quando fazemos o bem, a gente vai colher no tempo certo. Mas o texto diz, se não desanimarmos. Tem muita gente que interrompe o processo de semeadura, que desiste da colheita, né? E a Bíblia está mostrando que eu e você não podemos animar. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e 2 diz, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. ênfase, depois de muitos dias, não de uma vez. De vez em quando alguém fala, pastor, o que é lançar o pão na água? Né? Eu pego, em vez de comer, eu jogo na água. Eu falo, olha, não é literal. Né? Alguns acreditam que quando você olha para a nação de Israel, você vê que eles incorporaram muito do comportamento dos egípcios, onde eles viveram por mais de 400 anos. Né? A prática de embalsamar os seus mortos era uma delas. Mas, por exemplo, muitos falam a respeito do delta, né, lá do Nilo, aquela região bem frutífera do Egito, que uma das formas que eles tinham de semear o trigo não era apenas arando a terra e saindo plantar. Há comentaristas que dizem que muitas vezes eles jogavam, né, a semente, o grão de trigo na água, porque o próprio rio levaria, e à medida que elas iam encostando nas margens, que era um solo bem fértil, aquilo simplesmente ia brotando e frutificando. Não tem como dizer com toda certeza se esse é o significado, mas isso é uma das possíveis explicações que para mim faz muito sentido. Né? Você está lançando a sua semente e você sabe que em algum momento isso não está perdido, não foi jogado fora, vai dar resultado. Mas o texto continua e diz assim, reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Então vamos pensar junto. Quando falamos sobre gestão material e financeira, há uma sabedoria bíblica na administração. Essa sabedoria significa que a gente deve sempre ter uma mentalidade de provisionamento.
Qual foi a revelação que Deus, por meio de José, deu a Faraó? Aproveite o tempo da abundância, das vacas gordas. Guarde recursos para o tempo da escassez, das vacas magras, né? Infelizmente tem gente que passa uma vida inteira gastando o que ganha. Mesmo na época das vacas gordas, gasta tudo. E não trabalha com provisionamento. Quando chega momentos de dificuldade, tem desespero. E o curioso é que as pessoas sempre falam assim, surgiu um imprevisto. Eu falo, olha, o imprevisto tem esse nome porque você não podia prever o que ia acontecer. Mas uma coisa é previsível, haverão imprevistos. Então, mesmo que você não preveja quais são, você pode prever que eles vão acontecer. E para isso a gente se organiza, a gente trabalha com provisionamento, com reserva. Então, é sábio administrar sua vida com essa perspectiva. Mas Deus está dizendo, você não sabe o que vai acontecer no futuro. E é bom você se precaver quanto ao futuro. E uma das formas não é só o dinheiro que você guarda consigo. Tudo aquilo que você repartiu com o maior número de pessoas é um plantio, é uma semeadura. E lá na frente, quando surgirem necessidades, você tem um crédito de colheita. Então, pastor, com qual provisionamento eu trabalho? Eu digo os dois. Eu aprendi com o tempo que eu posso guardar o recurso de forma literal. E eu posso investir no meu futuro, semeando na vida de pessoas, porque a colheita é inevitável. Mas é importante que a gente saiba também que há um tempo. Os resultados não vêm de imediato. Quando meus filhos eram pequenos e começaram a ver esses resultados, eu dizia, olha, tem coisa que você planta, ela nasce rápido. Tem árvores, por exemplo, que elas demoram muito para crescer e desenvolver. E eu dizia muitas vezes para eles, tem coisas que vocês estão participando da semeadura e vão colher. Eu dizia, mas tem coisas que os filhos de vocês, meus netos, vão colher. Então, ao longo de uma vida, nós vamos sempre estar olhando para esses princípios e entender, existe um tempo. Esse tempo não tem uma única matemática que explica. Não é apenas porque não há resultado imediato. Tem créditos que Deus guarda, né, de acordo com o seu conhecimento prévio de todas as coisas, que Deus guarda para a hora certa. A Bíblia fala que Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão da Bíblia que você usa, o tio de Esther, ele tomou conhecimento de uma conspiração para tirar a vida do rei. E ele simplesmente, para não ser cúmplice, porque quando você sabe de algo errado e não denuncia, você é cúmplice, ele vai lá, expõe a conspiração foi desbaratada, a vida do rei foi salva. Alguém fez alguma coisa para agradecer esse homem? Não. Essa é a hora que alguns crentes ficam meio amargurados. Eu fiz algo, ninguém nem disse obrigado, algo que eu e você, quando entendemos as leis do reino de Deus, precisamos saber. Não importa se alguém vai te agradecer. Tem um Deus vendo todas as coisas. E toda semeadura tem colheita. Quando você olha para Amã, se torna o inimigo pessoal de Mardoqueu, com a intenção de destruí-lo. Quando ele decide fazer isso, já tinha construído até a forca para enforcar o homem. Na noite anterior, o rei perde o sono. E alguns eventos não são aleatórios. Tem o dedo do nosso Deus soberano. Esse cara não consegue dormir, não tem televisão, não tem internet, né? E ele decide um entretenimento maravilhoso. Pede para alguém ler as crônicas do reino, né? Eu fico imaginando que diversão para a madrugada. E esse camarada pega justamente o relato de como Mardoqueu desbaratou a conspiração. O rei pergunta, o que é que foi feito para recompensar esse cara? O cara que está lendo diz nada. Como nada? Não, se fosse feito estaria registrado. Não tem nada registrado, não fizemos. O rei olha e diz, não pode ficar assim. Quando é que vem o crédito do plantio? Na hora da necessidade. A colheita pode não vir depressa, mas a colheita sempre vem. E quando seguimos a direção de um Deus que sabe, tem informações privilegiadas que você não temos, a coisa é bem diferente. As pessoas perguntam, mas pastor, como exatamente funciona? Eu respondo com 2 palavras, não sei. Eu não preciso entender como tudo funciona. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 a 29, nós lemos, Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Repita comigo, sem que ele saiba como. Eu não preciso entender de germinação para desfrutar o resultado. Eu só preciso plantar. Então não importa se é um leigo como eu e muitos de vocês no assunto da germinação, ou se estamos falando de um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis em germinação.
Eu, sem saber muita coisa, posso plantar e ter o resultado, que é a colheita. Ele, sabendo tudo que sabe, se não plantar, não vai colher. Porque a colheita não vem do quanto você entende o processo. Vem se você pratica. E tem muito crente que quer ficar entendendo as coisas antes de andar nelas. Se eu e você decidimos andar no que Deus determinou, vai dar resultado com ou sem entendimento. Então, algo que eu tenho compreendido é que eu não preciso entender todo o processo, só praticá-lo. Mas que envolve tempo, envolve. Jesus continua e diz, a terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, a Bíblia diz, a terra por si mesma frutifica. A gente não precisa entender o processo. Agora, precisamos lembrar que o processo não é de resultados instantâneos. Eu já tive situações onde eu fiz uma coisa num dia, no dia seguinte a colheita veio. Mas isso não é o padrão. Tem coisas que ao longo dos anos, né, eu tenho colhido. Então tem coisas que eu plantei 30 anos atrás, estou colhendo agora. Tem coisas que eu colhi com menos tempo. Pastor, quem determina o tempo? Não sei. Eu só sei que a gente precisa ser paciente. Outra coisa, devemos semear com intencionalidade. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 12, esse é um dos versículos que rege a minha vida, todo o meu comportamento em todas as áreas. Jesus diz, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Tudo o que você quer que te faça, faça aos outros. Lembra do efeito bumerangue que nós falamos? Tudo que vai e volta. Então alguns apenas dizem, eu não vou julgar porque eu não quero ser julgado. Ou seja, ele se abstém de um comportamento ruim porque ele não quer ter uma colheita ruim. Mas a Bíblia não fala só para você não fazer algo ruim porque você não quer que volte. A Bíblia mostra que eu e você podemos intencionalmente fazer coisas boas porque queremos que essas voltem. Então tudo o que querem que os homens vos façam, fazer a eles. Um dia uma pessoa estava comigo e ela falou assim, cara, nesse fim de semana eu já te vi ganhar pelo menos uns 10 presentes diferentes. Ele falou, deve ser bom ser amado. Eu senti uma dor naquele comentário. Falei, por quê? Ele falou, eu raramente ganho presente. Eu falei, antes da gente avaliar a consequência, vamos na causa. Você costuma dar presente? Não, não ganho nada, também não dou. Eu falei, existe uma lei espiritual que é a lei de dar e receber, não é de receber e dar. Eu falei, você vai passar uma vida inteira esperando acontecer para fazer e não vai nem receber, muito menos fazer. Porque esse negócio de depois que eu tiver eu faço, gente, isso é conversa mole. Jesus disse, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é fiel no pouco será infiel no muito. O cara não consegue ser generoso quando tem pouco. Vai deixar de ser avarento a hora que tiver muito e estiver gostando daquilo que pegou na mão? Fala sério, né? Então assim, nós precisamos entender essas verdades. Eu olhei para ele e falei, olha, se você permanecer perto de mim, tempo suficiente, você vai ver que a maioria dessas coisas que eu ganhei não vão para aqui. Vão ser redistribuídas, vão ser canalizadas. Agora, quanto mais se semeia, mais se colhe. E é impossível não experimentar essa lei. Mas nós podemos experimentá-la com intencionalidade. Eu lembro quando meus filhos ainda eram pequenos, eu fiz uma mobilização de alguns irmãos da igreja, que eram mais próximos, que eu tinha liberdade para falar isso. E falei, olha, estou sentindo Deus me incomodar em relação a algo. Eu creio que nós temos que investir numa boa educação para os filhos de um missionário que está lá no campo, na linha de frente, e que não teria recurso para isso. E se tivesse, nunca botaria dinheiro nisso, por causa das outras necessidades que tem lá. E seria a última coisa no orçamento dele, se é que entraria. Mas Deus está me incomodando. E aí nós podemos fazer e bancar o que ele não faria. Então nós não vamos dar o dinheiro, nós vamos dar o estudo dos filhos. E um desses irmãos falou, pastor, acho seu coração lindo, conta comigo, estou dentro. Ele falou, mas só me preocupa com uma coisa. Eu falei, qual? Ele falou, o senhor não tinha que estar juntando dinheiro para o estudo dos seus filhos? Ele disse, o senhor não vai confiar nesse sistema educacional falido. O senhor tem a visão para ele, sabe do plano e o propósito. Eu falei, não, eu estou me organizando de uma maneira que vai ficar progressiva em fazer minhas reservas aqui. Mas eu falei, quando eu faço algo pelos filhos dos outros, estou fazendo pelos meus. Porque tudo que você planta, você colhe. O cara falou, eu acho bonito, mas eu acho que o senhor está espiritualizando, né? Eu falei, daqui a um tempo você vai ver. Eu lembro quando, e a pessoa está sentada aqui hoje enquanto eu falo, mas a gente nunca entrega nomes. Quando Israel completou 14 anos de idade, só iria para a faculdade aos 18. Ele ganhou uma bolsa completa da faculdade nos Estados Unidos.
Aí essa pessoa falou, estou lembrando daquilo que você falou. Falei, você está lembrando agora, eu nunca esqueci. Eu só não sabia exatamente quando e como viria. Mas essas sementes, elas sempre dão resultados. E a gente tem essas informações para que a gente possa usar isso com intencionalidade. Eu citei antes falando do tempo. Vou citar de novo com um versículo a mais para falar de intencionalidade. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E diz, já que tem colheita, por isso vão fazer o bem. Então há uma expressão de amor pelas pessoas, há uma revelação do caráter generoso de Deus, como temos trabalhado em várias outras reuniões. Eu me preocupo que a gente lembre disso, para não parecer que nós estamos apresentando o princípio como se fosse mera barganha, mas ao mesmo tempo Deus diz, entendeu os princípios, tem o coração correto, saiba de uma coisa, você também vai colher resultados. E nós podemos fazer isso com intencionalidade. Durante toda a minha vida, a maneira como eu trato as pessoas em qualquer circunstância, não importa se estamos falando do ministério, de vida espiritual, qualquer relação, pode ser uma comercial, como eu gostaria que me tratasse. Então por que é que eu vou dar uma de esperto e passar a perna em alguém se eu não quero que façam isso comigo? E se eu ajo dessa forma, é certo que agirão comigo. Mas se por outro lado, você olha o Jacó dando uma desperto com o irmão e daqui a pouco encontra um sogro que dá nó em pingo d'água, e conseguiu ser mais esperto do que ele. Lá na frente viria Deus mudar a sua sorte. Mas eu e você precisamos entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então escolha um plantio correto. E a última coisa que eu quero destacar, persistência também é necessária. Lembra que lemos Eclesiastes capítulo 1, lança o teu pão sobre as águas, verso 2, reparte com 7 até com 8. No versículo 6, o texto diz assim, semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Às vezes alguém me pergunta, pastor, o que o senhor acha que foi a semente que determinou essa colheita? Eu falei, não sei, foi tanta semente. A Bíblia diz para semear de manhã, depois da tarde de novo, não fica de braço cruzado, não perca a oportunidade. E você não sabe qual vai dar resultado, ou se as duas. Então, eu não consigo determinar se a colheita veio da semente da manhã, se veio da tarde, se é a combinação das duas. Mas uma coisa que é certa, o resultado vem. Então, a gente pode, além de ter intencionalidade, entender, isso envolve recorrência, persistência, é um estilo de vida. E quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva, na hora certa, a colheita virá. E como eu disse, a hora certa envolve tempos e circunstâncias que eu e você não temos todo o conhecimento, não temos toda a clareza. Mas algo que é certo e seguro, o efeito bumerangue, a lei de dar e receber está aí. Tudo o que nós fazemos pelas pessoas acaba voltando. Então, como eu falei antes, vou repetir isso, não se limita ao aspecto material e financeiro, desde aquilo que falamos, desde o nosso comportamento, a maneira como tratamos os outros, mas também todo o comportamento e o trato nessa perspectiva material. Quando a Bíblia diz que o generoso será abençoado porque se compadece do pobre, quando diz reparta com 7, até mesmo com 8, a gente precisa entender que no plano de Deus, ainda que você não seja egoísta e saia do centro, não existe como não colher resultados, porque nós servimos a um Deus que é justo, Ele não é injusto. Então o que você faz, o que você planta, você colhe. É só uma questão de tempo. Quando você escolheu o que plantar, você determinou qual a colheita. Quando você escolheu quanto plantar, você determinou a dimensão da colheita. E no processo, é importante você lembre a necessidade de paciência, a necessidade de persistência, e independente de entender ou não entender o processo, que a gente sempre tem essa percepção de que deve haver intencionalidade. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos orar. Assentado mesmo, eu gostaria que você pudesse ter um tempo e falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pelas leis imutáveis do teu reino, estabelecidas pelo Senhor, e muitas delas, ainda que não plenamente,
podemos reconhecer e que nos têm sido reveladas por meio da sua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que não falha, que não pode mentir. Pai, nós queremos clamar graça e favor do alto. Não apenas, como já oramos no início e insistimos nisso agora, não apenas para que haja um entendimento espiritual, mas, Pai, nós oramos por aquela liderança personalizada do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza a andar com a clareza de entendimento, com a clareza de percepção dessas verdades. E que no dia a dia o Teu Espírito não apenas nos lembre, mas nos guie no sentido da aplicação. Nós clamamos graça, favor do alto, em nome de Jesus. Amém.